Fala aí galera, tudo bem? Professor Antônio de volta aí para dar dicas de matemática para você. Mas olha só, antes da gente começar a nossa aula, vai lá embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Valeu? Tranquilo? Então vamos lá. A gente está aqui hoje para falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Que é isso? Galera, seguinte, mole, mole, fácil, fácil. Olha só, quando nós temos um par de retas paralelas cortadas por uma transversal, isso implica na geração de 8 ângulos. 8 ângulos? Vem comigo que eu vou te mostrar. Ó. Aqui, ó, nós temos a reta R e a reta S, que são paralelas, cortados pela reta T, que é uma transversal. É verdade. E olha aqui os 8 ângulos que eu falei para você. Ó. Eu até enumerei eles para você visualizar melhor. Ó. O ângulo 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Legal, Antônio. E aí, o que a gente vai fazer com esses ângulos? Seguinte, galera. A gente vai estabelecer uma relação entre esses 4 ângulos aqui e esses 4 ângulos aqui. Legal, legal mesmo, porque dessa relação vão surgir ângulos do tipo correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. E caraca, como que a gente vai fazer isso? Mole, mole, fácil, fácil. Vamos começar aqui pelos ângulos correspondentes, olha só. Vem comigo, imagina comigo, olha só, que eu chego aqui, dou um cortezinho, pego essa parte aqui de cima e ó, sobreponho sobre essa parte aqui de baixo. Imaginou comigo? Viajou comigo? Viajou, né? Então beleza, galera. Quando a gente faz isso, você vai perceber que o ângulo 2, ó, ele vai cair certinho sobre o ângulo 6. E é mesmo. O ângulo 4, ele vai cair aqui certinho sobre o ângulo 8. E é mesmo, Antônio. O ângulo 1 vai cair sobre o ângulo 5 e o ângulo 3 vai cair sobre o ângulo 7. Percebeu isso? Percebi, Antônio. E daí? E daí, galera, que esses ângulos eles são correspondentes. Entendi. Então você está me dizendo que o ângulo 2 e o ângulo 6, ó, o ângulo 2 e o ângulo 6, eles são correspondentes? Isso aí, são correspondentes. O que mais, Antônio? Ó, o ângulo 4 e o ângulo 8. O ângulo 4 e o ângulo 8. Entendi, legal. Ó, o ângulo 1 e o ângulo 5. Caraca, cara. O ângulo 1 e o ângulo 5. Tem mais algum aí? Algum par de ângulos correspondentes? Tem, ó. O ângulo 3 e o ângulo 7. E caraca, verdade, hein? Ó, o ângulo 3 e o ângulo 7. Legal, Antônio. E aí? Disso aí, sai alguma propriedade? Sai sim, galera. Olha só. Vamos analisar aí o ângulo 2 e o ângulo 6. Qual é a cor do ângulo 2? Vermelho. E qual é a cor do ângulo 6? Vermelho também, Antônio. São iguais as cores, né? São. E daí? Então tá. Vamos analisar agora, ó, o ângulo 4 e o ângulo 8. O ângulo 4, qual é a cor? Azul. E o ângulo 8? Azul também. Antônio, então você está querendo me dizer que ângulos correspondentes, eles são iguais? Isso aí, galera. E melhor dizendo, eles são, ó, congruentes. Tá. Ângulos correspondentes são congruentes ou não? Isso aí, galera. São congruentes. Entendi. Poxa, legal, hein? Bacana. É bem legal. Vamos partir agora para os ângulos alternos internos e alternos externos? Vamos lá? Então, olha só, para a gente entender eles, a gente primeiro tem que identificar o que são ângulos internos e o que são ângulos externos, tá? Quando a gente se referir a ângulos internos, a gente vai estar se referindo aos ângulos que estão compreendidos entre as retas paralelas. Como assim? Assim, galera, ó. Caraca! Enxerguei tudo agora. Os ângulos compreendidos entre as retas paralelas. O ângulo 3, o ângulo 4, o ângulo 5
e o ângulo 6. Esses são os ângulos internos. Legal. E quando eu me referi a ângulos externos, ó, são os ângulos que estão do lado de fora das retas paralelas. Quem são esses ângulos? O ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 7 e o ângulo 8. Ah, legal, Antônio. Essa parte aí foi mole, de ângulos internos e externos, compreendi fácil. E essa parada aí de externos? De alternos. Mais fácil ainda, galera. Ó, vamos pegar aqui os alternos internos, tá? Esses ângulozinhos aqui, ó. Pega o ângulo 4, tá aqui. Qual é o ângulo que está alternando o lado da transversal com ele? E na parte de baixo? Opa, alternando tá do outro lado. E na parte de baixo, o ângulo 5. Antônio, então você acabou de me dizer que o ângulo 4 e o ângulo 5 são alternos internos? Justamente. O ângulo 4 e o ângulo 5 são ângulos alternos internos. E tem outros pares de ângulos alternos internos? Tem. Ó, se você pegar aqui o ângulo 6, né? Olhar para ele aqui e ver quem está alternando o lado da transversal na parte de cima, você vai ver que é o ângulo 3. Então o ângulo 3 e o ângulo 6 também são alternos internos. Isso aí, justamente o ângulo 3 e o ângulo 6. Que legal, hein, Antônio? Bacana. E, Antônio, você também tem propriedade? Tem. Ó, pega aqui o ângulo 4 e o ângulo 5. Qual é a cor do ângulo 4? Azul. Qual é a cor do ângulo 5? E azul também. São iguais, né? Isso aí. Qual é a cor do ângulo 3? Vermelho. E do ângulo 6? Vermelho também. Pronto, galera. Também são iguais, ou seja, também são, ó, congruentes. Ah, verdade. Legal, interessante. E os alternos externos, Antônio? Galera, mesma forma de pensar. Ó, só que agora eu vou trabalhar com os ângulos externos. Quais são esses ângulos? 1 e 2, 7 e 8. É mesmo. Vamos pegar a transversal. Pega o ângulo 8. Quem que está alternando, ou seja, está do outro lado da transversal, né? E na parte de cima. E é o ângulo 1, justamente. Isso aí. Agora pega o ângulo 2. Quem está alternando o lado da transversal com ele na parte de baixo? Ó, e está alternando, tá do outro lado da transversal na parte de baixo. O ângulo 7. Caraca, Antônio. Então quer dizer que o ângulo 1 e o ângulo 8, ó, o ângulo 1 e o ângulo 8 e o ângulo 2 e o ângulo 7, ó, 2 e 7, eles são alternos externos? Justamente, eles são alternos externos. E a propriedade deles? Vai ser a mesma dos alternos internos, eles também vão ser congruentes. Mentira! Vão ser? Claro! Olha aqui, ó. Qual é a cor do ângulo 1? Azul. E do ângulo 8? E azulzinho também. Caraca, hein, Antônio? É verdade. É mesmo. O ângulo 2, vermelhinho. E o ângulo 7, vermelhinho também. Caraca. Ó, também são congruentes. Caraca, que legal. Poxa, gostei. E aí, Antônio? Para finalizar, vamos ver, ó, os colaterais internos e externos. Ó, colaterais quer dizer mesmo. E laterais, lateral, né, galera? São os ângulos que estão na mesma lateral. Entendi. Então, ó, colaterais, mesma lateral, internos. Quando a gente fala de ângulos internos, a gente está falando de quais ângulos? 3, 4, 5 e 6. E é verdade. Olha aqui para a transversal. Quais são os ângulos que estão de um mesmo lado? Ó, nós temos o ângulo 4 e o ângulo 6. E é
E do lado de cá, nós temos o ângulo 3 e o ângulo 5. Caraca, rapaz, é mesmo, né? Então, com isso, você está me dizendo que o ângulo 4 e o ângulo 6, eles são colaterais internos? Justamente. O ângulo 4 e o ângulo 6, eles são colaterais internos. Ó, e do outro lado, ó, quem está do mesmo lado na parte interna das paralelas? O ângulo 3 e o ângulo 5. Ó. Então, o ângulo 3 e o ângulo 5, eles serão colaterais internos. Bacana, hein, Antônio? Ah, Antônio, tem propriedade aí? Claro que tem, né, cara? Olha só. Qual é a cor do ângulo 4? Azul. E qual é a cor do ângulo 6? Vermelho. Ferrou, Antônio. Não tem propriedade. Tem, cara. Olha só. Vamos analisar aqui o ângulo 1 e o ângulo 2. O que tem aí, Antônio? Ó, se você somar os dois ângulos, olha o que acontece. Você vai ter um ângulo de meia volta, um ângulo raso, ou seja, um ângulo cuja medida é 180 graus. E é verdade, então quer dizer que se eu somar um azulzinho com um vermelhinho vai dar 180? Vai. É mesmo, olha só. Se eu pegar o ângulo 4, que é azulzinho, e o ângulo 6, que é vermelhinho, a soma deles tem que dar 180 graus. E quando isso acontece, galera, nós temos ângulos suplementares, ou seja, ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Ih, caraca! Mas espera aí, isso acontece com os outros ângulos também, o 3 e o 5? Acontece, ó. O ângulo 3 é vermelhinho e o ângulo 5 é azulzinho. Verdade, então quando eu somo um azulzinho e um vermelhinho, a soma tem que ser igual a 180. Então esses ângulos são, ó, suplementares. Entendi. Legal, hein? Ah, Antônio, e os colaterais externos? Pô, galera, mesma linha de raciocínio, ó. Tá, pô, aqui, ó, os internos você vai trabalhar com quais ângulos? O ângulo 1, 2, 7 e 8, beleza? Quais são os colaterais externos? Ó, que estão do mesmo lado da transversal. O 2 e o 8, o 1 e o 7. É mesmo, então aqui, ó, o 1 e o 7, ó, o ângulo 1 e o ângulo 7, certo? O ângulo 2 e o ângulo 8. O ângulo 2 e o ângulo 8. Caraca, legal. E a propriedade, Antônio? Bom, a propriedade vai ser a mesma dos colaterais internos. Ah, fala sério. É, sério. Olha só. Qual é a cor do ângulo 2? Ah, vermelho. Qual é a cor do ângulo 8? Caraca, azulzinho. A gente não aqui se somar, ó, um azulzinho com vermelhinho tem que ser igual a 180? É verdade. Então tá, vamos analisar os outros ângulos colaterais externos, ó. O ângulo 1 é que cor? Azul. E o ângulo 7? Vermelho. Caraca, é mesmo. A soma entre eles tem que dar 180. Ou seja, eles são, ó, suplementares. Entendi, Antônio. Legal, bacana. Galera, fácil, né? Não é difícil. O segredo aqui, ó, você pintar esses ângulos aqui utilizando duas cores. Cara, não vai ter erro. Você não vai se confundir de maneira alguma. Tranquilo? Beleza? Vai dar para você identificar os ângulos fácil. Legal? Então, galera, ó, antes de eu me despedir, já sabe, né? Vai lá embaixo. Gostou da aula? Dá aquele joinha, deixa um comentário lá para a gente poder estar melhorando aí os vídeos e tal. Um comentário pedindo um conteúdo específico, qualquer coisa. Valeu? Forte abraço e até a próxima, galera.